pelas atividades aqui no projeto e também sou ex-educanda do projeto. Então eu estou no Centro Santa Fé desde 1998, quando eu vim fazer informática. E essa turma de 98 é a primeira de informática que teve aqui no Santa Fé. É um grupo de mulheres que eram de uma comunidade aqui no Centro Santa Fé, pensaram nesse grupo uma ação concreta para a campanha da fraternidade em 1997. E a campanha da fraternidade falava sobre prisões. E elas pensaram que a maior prisão que acontecia no nosso bairro era a juventude não ter acesso à educação universitária. E nesse grupo de mulheres, em que a gente tem duas pessoas que estão aqui no Santa Fé ainda, que é a Madalena, que é a nossa coordenadora geral, e a Magda, que é a educadora de artesanato, elas estavam nesse grupo de mulheres e elas pensaram que elas podiam se juntar e fazer um grupo de estudo na casa delas para que os jovens pudessem ter acesso à universidade. Elas colocaram essas inscrições e elas receberam 30 inscrições. Só que 30 inscrições são 30 pessoas toda noite na sala da sua casa estudando. E as casas aqui no nosso bairro são pequenas. Então elas não tinham condições de receber essas pessoas na casa delas. Então elas resolveram e se lembraram que existia o Centro Pastoral Santa Fé, naquele tempo já, que era uma extensão também do Colégio São Luís, em que tinham atividades da igreja aqui. Vieram pedir para o jesuíta, que era diretor aqui, uma sala emprestada para, no noturno, à noite, fazer esse encontro em que as pessoas eram voluntárias para que eles estudassem. Era um grupo de estudo, era só essa a intenção. O jesuíta que estava aqui era o padre Miguel Elossua, hoje ele está em Belo Horizonte, em Santa Luzia, e ele apoiou de tal forma que nesse segundo semestre de 97 só aconteceu esse grupo. Só que a partir de 1998 a Companhia de Jesus assumiu o trabalho e aumentou o trabalho. Então é daí que surge o Centro Santa Fé, nessa relação com a juventude que a gente tem até hoje. Antes disso, desde que esse lugar existe, já se tinha um vínculo forte com a comunidade. Jesuítas que passaram por aqui atendiam como médicos, como dentistas. Eles não tinham essa formação, mas eles atendiam a comunidade, oferecendo o conhecimento deles. Então, aqui no Centro Santa Fé foi a Faculdade de Filosofia dos jesuítas. Então, esse espaço é conhecido no bairro como a faculdade. Já em 1975 a universidade saiu daqui, mas até hoje esse lugar é conhecido como a Faculdade dos Padres, certo? E em 98 então é que tem esse start para atendimento do projeto. Em 2011, no final de 2011, o projeto precisou sofrer uma reestruturar. Por quê? A lei de filantropia não permitia que a gente tivesse o pré-universitário, aquele dos voluntários que se reuniam aqui, para as aulas, para as pessoas passarem no vestibular. Não era possível. Então, por isso, de 2011 para 2012, a gente tem uma reorganização do projeto e passa a atender apenas adolescentes e seus familiares. Então, o nosso público precisou mudar a partir de 2012, entre 2011 e 2012. Então, quais foram os ajustes que o projeto sofreu ao longo desse tempo de criação? Você já respondeu. Qual é o perfil do adolescente que vocês... Acho que a Lilian e Adriano podem falar um pouco do... Olá, eu
eu sou o Adriano, trabalho com cultura digital aqui no Centro Santa Fé desde julho de 2012. Aqui, basicamente, o Centro Santa Fé, a gente está trabalhando com adolescentes entre 12 e 14 anos e jovens entre 15 e 18 anos. Esses jovens, eles são, em sua grande maioria, oriundos aqui do bairro do Morro Doce e os outros bairros adjacentes, né? Aí tem o Rosinha, Primavera, Itaberaba, Monte Belo e aqui um outro bairro próximo que é o Chácara Maria Trindade, né? Que esses adolescentes vêm para cá participar dessas atividades. Basicamente tem um acompanhamento do perfil socioeconômico desses adolescentes, né? Feito uma avaliação junto com a coordenação pedagógica, as assistentes sociais e as psicólogas, né? Que fazem uma entrevista com a família antes desse adolescente ingressar aqui nas atividades com a gente, para aí a gente poder, junto com a família, mais ou menos construir um perfil de atividades que eles vão fazer aqui, né? Já que esses adolescentes eles podem estar escolhendo quais atividades eles desejam estar participando, dadas os anseios das famílias, né? Quando pretende matricular o seu filho aqui, e também o anseio desse adolescente em estar vindo para cá no seu dia a dia. Como funciona o trabalho na prática do projeto? As atividades propostas, a dinâmica? Bom, o meu trabalho especificamente, que é o da cultura digital, é uma oficina que a gente desenvolve com todos os grupos, né? Todos os grupos, desde os adolescentes até os jovens, mas nós também temos as oficinas específicas, né? Geralmente elas são ligadas à parte cultural, mas não somente. E essas oficinas, os adolescentes eles têm a oportunidade de estar escolhendo, fazendo uma opção em qual oficina ele se sente mais à vontade, se sente mais apto, enfim, né? Qual a que lhe atrai mais. Né? São oficinas que trabalham com o universo musical, da literatura, o teatro, a dança, maracatu, que a gente está trabalhando agora também com oficinas específicas disso, e artes visuais, né? Que a Lilian, que vai conversar um pouco com vocês também, vai passar um pouco dessa proposta. Então, essas oficinas específicas, eles têm 2 vezes por semana, são as terças e quintas, né? Momentos onde eles não estão em turmas, né? A gente trabalha aqui com um grupo chamado Tecendo Sonhos e um outro grupo chamado Metamorfose. O Tecendo Sonhos, ele tem a camiseta verde, né? Para identificá-los e também criar a identidade do grupo. E o Metamorfose tem a camiseta azul. Porém, nessas oficinas de terça e quinta, eles fazem atividades juntos. Então aí tem desde a experiência e a história de vida de um menino de 17 anos compartilhando ali a experiência, a história de vida e um diálogo com um menino de 12 anos. E isso enriquece muito no diálogo, né? Ao invés de ficar fragmentando também somente pela idade. E nos outros dias, né, na segunda e na quarta, a gente faz as oficinas que fazem parte de um núcleo base, né, que são conhecimentos que a gente acredita que são fundamentais e importantes para eles lidarem também com as oficinas específicas e também com a vida lá fora. Então a gente tem a ciranda, que é desenvolvida aqui nesse espaço da biblioteca com os adolescentes e que faz um diálogo com a escola. Então busca atender aí algumas demandas e infelizmente algumas deficiências da escola que acaba não dando conta dessas necessidades, desse lado cognitivo que eles precisam desenvolver. Tem as oficinas de informática, também que é trabalhada com todo o público e cultura digital, né? A gente faz uma diferença por algumas razões, né? A ideia da cultura digital é ampliar um pouco o leque, não a pessoa usar o computador pelo computador, né? Mas a ferramenta tecnologia ter uma utilização em prol da pessoa, o processo contrário. O Ciranda, o Dialogando também, que é um outro espaço muito bacana, né? Que vai trabalhar com o projeto de vida desses adolescentes e desses jovens, né? Quando você está trabalhando com esse público,
e com a realidade que a gente lida no bairro, muitas vezes esses adolescentes eles não conseguem ter uma perspectiva de construção de um futuro, né? Então, a gente conseguindo trabalhar esse diálogo aqui para essa possibilidade de eles começarem a pensar um projeto de vida, ajuda muito. E também outras questões com as quais eles lidam no dia a dia, desde a sexualidade, problema com alcoolismo às vezes na família, violência doméstica, drogas no bairro, todas essas questões acabam surgindo também e vão fomentando as discussões no Dialogando. Falta convivência esportiva. E a convivência esportiva, que é um trabalho que a gente não prioriza o potencial competitivo dos meninos e meninas que frequentam aqui, mas sim o caráter da saúde, né? Saúde e qualidade de vida são os focos principais da convivência esportiva, então a gente não vai trabalhar somente com modalidades esportivas, as tradicionais, o handebol, vôlei, basquete e futebol. A gente agrega outras experiências também dentro da convivência esportiva para os meninos. Então, muitas vezes eles têm uma aula de pilates com as educadoras, tem a recreação, tem a aeróbica, tudo isso, a caminhada, e isso vai agregando possibilidades de melhoria na qualidade de vida e saúde desses adolescentes e jovens. E também tem uma outra que é muito bacana, que é a educação ambiental, né? A gente está aqui no espaço do Centro Santa Fé, até recomendo que vocês filmem se puderem, tirem foto do espaço para a galera que está assistindo poder entender do que a gente está falando. E aí nesse espaço da educação ambiental, os meninos aqui trabalham, por exemplo, com uma horta comunitária, com uma estufa, eles começam a entender como é que é esse processo de cuidar do espaço, mas não só o espaço do Santa Fé, o espaço que eles convivem dentro e fora daqui. E aí tem a trilha que eles mesmos ajudaram a construir. E tudo isso vai criando uma coisa que a gente entende de uma educação de corpo inteiro, né? É uma educação integral, mas não integral do tempo integral, só a questão do tempo, mas que a pessoa, o adolescente, o jovem, ele começa a entender a sua participação no mundo como um todo, e como um cidadão e uma pessoa que pode sim fazer diferente do que o sistema lhe propõe. Conta da sua história, como é que você veio parar aqui, por que você é educador? Tem a ver com o pessoal que está fazendo por aqui. Que pergunta agora? Agora seria legal falar com os adolescentes que participam do projeto. Mais uma educadora. Tem as educadoras também. A Lília é ex-aluna. Acho que ela pode falar ela, como ex-aluna, que tem a ver, o que ela faz tem a ver com o que ela fez aqui. Ah, claro, pode ir. Pode ser. Sim. A arte na vida da Lília. Não, Ela pode falar. que vergonha. Só não é justo porque ela teve maquiadora antes. Verdade, você tinha que ficar avisado. Tirar o brilho. Então, você pode falar do que você está fazendo agora no projeto, o que a sua dinâmica também com os alunos, o que você tenta passar para eles, a sua experiência como educadora, que te levou a ser educadora e participar desse projeto que você já participou antes, e a convivência com os alunos, e, enfim. Meu nome é Lília Amorim, eu sou artista plástica, educadora em artes. Fala alto. Ai, meu Deus. Começa de novo? Fala alto. Eu já sou a primeira, Meu nome é Lília Amorim, eu sou artista plástica e educadora em artes aqui na Pastoral Santa Fé. Sim, você pode. Vai cortar? Pode de novo. Pode, vai cortar, a gente. Plaquete, cena 3. Gravando. Ela tá nervosa, gente. Tô com vergonha. Meu nome é Lília Amorim, eu sou artista plástica,
sou educadora aqui no Centro Santa Fé. Eu conheço o Centro Santa Fé desde os meus 14 para 15 anos, né? Entrei aqui em 97, num grupo que trabalhava com artesanato, sempre gostei de arte, então foi algo que me completou, né? Me incentivou muito estar aqui, continuar nessa caminhada aí do que me faz, que me completa, que é a arte. Me fez acreditar realmente que eu poderia, né? Eu comecei a fazer um curso pré-vestibular também, que me ajudou bastante nessa caminhada. E aí eu continuei, me formei em artes e sempre tive um carinho muito grande pelo espaço, pelo trabalho, pelas pessoas que estavam aqui, uma vontade muito de trabalhar aqui, e aí me veio a oportunidade de ser educadora, e aqui estou como educadora, nas minhas oficinas. Eu dou oficina de pintura, né, pintura e desenho, rotina de escritório também, que sai um pouquinho da minha formação, mas que eu tenho uma experiência, né, nessa questão de escritório. Mas nas minhas aulas, nas minhas oficinas de arte, eu procuro mostrar para os adolescentes que eles têm potencial, né? Desenvolver essa sensibilidade com a arte, a sensibilidade com o desenho, com o projeto. Acho que passar o que eu aprendi aqui, né? Que é acreditar em si, basicamente. Isso. Só? Agora a gente pode falar com os adolescentes. Pode ser. Puxou. Seria para que seria atrás também, né? Sensação de enriquecedor. Não, ela já respondeu. Como era a sua vida? Tá. Como era a sua vida? Qual é o projeto que vocês fazem parte? Assim, eu vou falar um pouco das oficinas que eu faço. Eu faço cultura digital, ciranda do conhecimento, música, conversa esportiva e dança. E sexta-feira a gente tem uma atividade diferenciadas. Como era a sua vida antes de participar do projeto? Bom, eu não conhecia o projeto ainda. Aí me indicaram, meu colega me indicou, só que aí quando eu cheguei eu não conhecia eu conheci novas coisas, porque antes eu não conhecia essas coisas que tem aqui agora. Tipo, esportes, tem alguns esportes, algumas coisas diferenciadas que eu não conhecia. Meu nome é Clévico Kaique. As principais atividades assim, que eu faço artes plásticas com a Lilian e educação ambiental com o Tony. E essas é a atividade que eu faço. Também tem as outras que é ciranda do conhecimento, cultura digital e as outras. Vocês podiam deixar um pouquinho a Ana contar da história dela. Bom, foi assim, a minha mãe ia viajar, né, foi levar meu irmão na Bahia, aí aconteceu um acidente no ônibus, a carreta veio, só que o motorista dormiu na hora, aí a carreta veio e bateu, e ela estava atrás do motorista, só que eles não sobreviveram. E por que você continua vindo no projeto? Eu continuo vindo no projeto porque em casa eu não tenho, assim, como se expressar, pessoas para me conversar. Aqui eu tenho colegas, aqui eu posso me distrair um pouco. Em casa eu não tenho isso. E qual é a sua sensação hoje, depois de você ter passado por esse acontecimento de uma certa maneira te abalou? Qual é o seu pensamento de futuro, de presente? Você quer mudar? Para mim, eu quero terminar meus estudos, fazer uma faculdade, ser professora de música. Só. E você? Como era a sua vida antes do projeto? Antes
quem foi que me indicou foi meu pai que veio aqui, porque antes eu só ficava em casa, não saía pra rua assim, ficava o dia inteiro no computador, essas coisas assim de adolescente, ficar tudo assim, mexendo no Facebook, conversando com os amigos assim, aí quase não saía pra rua, ficava o dia inteiro em casa. Me divertir assim como toda criança faz assim Cleverton, seu irmão já esteve aqui, né? o O que você ouvia do Santa Fé? Que não muito assim, porque muito assim. Ele era mais velho, né? É o Washington, que não lembro quando ele estava aqui, mas sei que ele estudou aqui, que ele falava um pouco daqui, dizia que gostava muito, falava assim, um pouco daqui. O que vocês mais gostam do projeto? O que te atrai mais do projeto, das oficinas? Pra mim me atrai música, porque a música pra mim é a minha inspiração. Pra mim é a arte, que quando eu ia pra escola a professora passava assim, artes, assim, eu fazia bastante pintura, gosto de desenhar bastante. Como minha irmã desenha assim, ela desenha muito, aí de vez em quando eu olhava ela desenhando e depois tentar fazer o desenho assim que ela fazia. Meu irmão já tem um quadro do meu irmão que ele tem lá em casa lá, de pintura que ele fez. Então eu gosto muito da pintura, assim, de desenho, que é o que eu gosto mais de fazer. Qual é a sua convivência de vocês dois com os demais alunos e com os educadores? Sou normal, né? Você gosta, você não gosta, é bom, não é ruim? Não, é bom, porque além da gente ter amizade com os nossos colegas, a gente aprende a conviver com os educadores, né? E esse apoio que vocês têm aqui, quando vocês saem e tem que ter uma outra realidade, como vocês agem nessa hora? Tudo que vocês trabalharam aqui, a consciência de vocês, o apoio, você acha que as pessoas que hoje vivem no lugares onde a gente vive, na cidade, tanto pelo sistema, você acha que elas deviam ser mais amorosas, mais compreensivas? Sim, né? Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um modo de agir. Não sei como pensar assim. Vocês hoje têm vontade de mudar o lugar que a gente vive? Pela experiência de vocês? Pela nossa experiência? Sim, né? Mas, tipo, por exemplo, quando é dia de festa junina, essas coisas, na minha rua, tipo, eles não são meio unidos pra mudar a rua, tipo, pintar, fazer essas coisas. Mas sim, eu tenho vontade. Eu não sei o que falar. A proposta que a gente tem, deixa eu ajudar eles. A proposta que a gente tem é para vocês manterem o que vocês vivem ou é para melhorar o que vocês vivem? Melhorar cada vez mais. Então digam isso lá. Que a proposta que a gente tem nas atividades é do quê? De mudar onde? Mudar o nosso jeito de agir e fazer cada vez mais. Pra quem? Pra vocês mesmos ou pra vocês e pros outros? Pra nós e pros outros. A gente podia fazer com mais um, né? Mais um aluno. Os dois são metamorfose. Metamorfose, a gente já fez com os dois de um projeto, já fez com os dois. Tá. Obrigada. Mas eles vão fazer. E eles têm que fazer. Faz umas perguntas. Você vai voltar? Vai? Tá com você? Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. E depois eles vão lá fotografar você lá na atividade. Como era a vida de vocês antes de participar do projeto? Assim, minha vida era... O nome? Projeto. Meu nome é Elias Silva, sou do Metamorfose.
né, daqui do Centro Santa Fé. E a minha vida era normal, empinava pipa, jogava bola, ia pra lá, pra cá, toda aquela coisa, né, de criança, né. Só que aí quando eu descobri o Centro Santa Fé, né, aí acabei vindo pra cá, né, a conhecer os educadores, né, brinco muito com eles, gente boa, e aí eu parei de ir pra rua, porque eu já passo toda manhã feliz aqui com todo mundo, então parei de ir pra rua, parei de ir na pipa, parei de jogar bola tá um pouquinho. Mas depois que eu entrei aqui no Santa Fé eu esqueci, né, que eu tinha de empinar pipa, esqueci o meu dia a dia, né, só pensava em vir aqui toda manhã. E é isso, né? João, tenho 15 anos, faço parte do Metamorfose. Eu só ia da escola pra casa todo dia e ia jogar bola quase nunca, não falava com quase ninguém, porque eu era muito tímido ano passado quando eu entrei. Aí minha mãe viu algumas pessoas do Tecendo Sonhos com a blusa verde e a gente perguntou sobre o projeto, aí me botou nele e eu comecei a gostar de todo dia. Fala da diferença do Metamorfose para o Tecendo Sonhos. A gente assim, é um grupo dos mais velhos, né? Metamorfose é dos 15 anos aos 18. E aí, os pequenos, a gente é como se fosse o seu irmão mais velho, tinha que tomar conta dos pequenos, né? E dar exemplo, né, para os pequenos, para que a gente possa melhorar, né? Quando eles estiverem mais velhos, aí vão entrando mais gente, a gente vai saindo e eles possam, mesma coisa que a gente passou para eles, poder passar para quem está chegando. Então, a diferença assim, da gente é que a gente somos um grupo... Como é que aconteceu alguma coisa na câmera? Nossa, não sei. Cada um tá cheio, todo mundo no trabalho. Acabou o timer da câmera. CCA é mais diversão. CCA? Tá rolando aqui, ó. Aqui tá Tá rolando. rodando aqui, tá rodando. Pode continuar, gente. Desculpa. Explica de novo no teu As duas câmeras não Da preparação para o Mas não tem problema continuar, tá com a memória cheia ali. Você vai falar disso, né? Você poderia voltar de novo da pergunta, a diferença do Metamorfose para o Tecendo Sonhos. Isso que você falou é bacana e ele completa só com a Você poderia voltar desse Pode. ponto? É que assim, a gente, Metamorfose, são os mais velhos, né? E a gente tem que dar o exemplo para os pequenos, porque quando a gente sair, os pequenos vão poder, para aqueles que estão chegando agora, vão poder chegar e os mais velhos, que são agora os menores, vão poder dar o exemplo, né? Dar o exemplo de como se deve comportar, né? Se é certo ou errado, aprender, não aprender. E é assim, né? E é muita vergonha, né? O Tecendo Sonhos, como é de 11 a 14 anos, é mais na brincadeira. Por isso todo mundo só fica pensando em se divertir e brincar. E o Metamorfose, eles encaminham mais para o mundo de trabalho, sobre as coisas que acontecem, como se comportar em entrevistas e coisas do tipo. Vocês, como estão participando desse projeto em relação a, como se fala, de trabalhar e tal, já participaram de alguma entrevista? Estão aí a caminho? Como é que tá? Se Deus quiser, vamos a caminho. Mas assim, aqui no Centro Santa Fé, eles ensinam o modo que você tem que se vestir, o seu vocabulário na hora de você chegar na entrevista de emprego, né? Eles ensinam tudo, né, que a gente precisa para poder chegar na entrevista de emprego e não fazer feio. Então, aqui o Grupo Santa Fé, nessa parte da entrevista de emprego, pra gente é o que mais está pegando agora, né? Eles estão pegando o nosso pé mesmo pra gente... Mas a gente tem que mostrar na nossa profissão, a gente tem que mostrar que a gente quer pra gente poder conseguir, né? E eles sabem quando a gente quer e quando a gente não quer. Então, eu peço a Deus que seja eu, né? O que vocês mais gostam do projeto? As oficinas que vocês participam? Sem dúvida, música. Música, sem dúvida.